Fala galera, aqui é Heraldo Luiz e essa é mais uma aula do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, hoje vamos ver mais um pouquinho de estatística. Agora vamos ver o que é a média amostral, a estimativa de desvio padrão, o TST de Student e também intervalo de confiança. Então, pessoal, deixe já um like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Lembrando sempre, pessoal, essa estatística aqui já tem um foco muito grande na química analítica. Se você é um estudante de matemática ou de estatística mesmo, talvez não seja os vídeos mais adequados para você estudar, tudo bem? Esse é o vídeo mais da estatística aplicada em química analítica. Já falei para vocês, pessoal, em aulas anteriores, a diferença de precisão e exatidão. Lembrando sempre, precisão e exatidão como o teste do tiro ao alvo. Comentei para vocês o que nós, em química analítica, chamamos a diferença entre a população, a amostra e o que é uma amostra representativa. Lembrando de novo o teste das idades que eu comentei com vocês. Comentei a distribuição normal, que os valores se distribuem ao redor de uma média, que desvios pequenos são mais prováveis que desvios grandes, e desvios positivos e negativos são de igual probabilidade, tudo bem? Isso foi feito pela estatística de Gauss. Eles chamam de estatística paramétrica, tudo bem, pessoal? Comentei da média populacional e do desvio padrão populacional, bem como são calculados, e que o desvio padrão é importante porque ele estima a área embaixo da gaussiana. Tudo bem? Então, eu tenho 68% dos valores da minha média da população envolta entre um desvio padrão, 95 em 2 e 9,7 em 3 vezes o desvio padrão, para cima e para baixo, tudo bem? Agora, pessoal, vamos entender um pouco a distribuição T de Student. Ela foi proposta pelo químico e estatístico inglês William Seeley Gost, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele se auto-intitulava Student porque ele trabalhava como químico da cervejaria Guinness. Ele não podia estar fazendo pesquisas, publicando artigos, tudo. Então, ele usava o pseudônimo Student para fazer as publicações dele. Por isso que até hoje nós estudamos a distribuição T de Student. Tudo bem? Ela é chamada de uma estatística não paramétrica, tudo bem? Por quê? Porque ela é calculada, ela é estimada para pequenas populações, ou seja, amostras com um número baixo de medidas, tudo bem? Diferente da distribuição normal, que é para populações, tudo bem? Então, quando eu estou tratando de amostra, eu vou tratar com normalmente TST de Student. Nós empregamos muito ela para comparação de médias. Eu acho que é pelo menos na química analítica, tá, pessoal? De novo, se você é estudante de estatística ou de matemática, talvez você tenha mais explicações. Mas em química analítica, ela é muito aplicada a fazer comparação de médias, porque nós fazemos uma análise com um número finito de replicatas. Nós não temos toda a população, então para isso nós usamos o TST de Student. Algumas vezes você pode ver o nome distribuição T de Gost, porque era o nome real dele, tudo bem? Mas já ficou mais usual em livros usar o TST de Student. Mas estamos falando da mesma coisa, tudo bem? Bom, pessoal, também se baseia em média, mas agora é a média amostral. O conceito é o mesmo, é somar todos os valores e dividir todos os resultados que eu obtive e dividir pelo número de replicadas, tudo bem? Número de indivíduos que eu tenho. Só que, observem, eu vou chamar agora de x com uma barra em cima. Então, quando eu usar o mi, eu estou falando de média populacional. Quando eu fizer o x barra, é média amostral. E também eu vou representar normalmente o n por minúsculo, porque eu sei que é um número menor. Normalmente, quando é populacional, é um valor muito grande de replicatas, ou de estudos, ou de indivíduos. E quando eu falo em amostral, de novo, uma amostra da minha população, então eu uso um n minúsculo para representá-lo, tudo bem?
E agora, pessoal, nós não chamamos mais desvio padrão, nós chamamos a estimativa do desvio padrão. O conceito é o mesmo, a única coisa que muda é que, ao invés da divisão pelo número total de leituras, eu vou tirar 1. Por que isso, pessoal? Eu procurei em muitos lugares e um professor, se não me engano, na faculdade comentou que esse menos 1, que se usa bastante na distribuição de t, é que como é uma estatística não paramétrica, quando você tira a média, você tira um chamado grau de liberdade da minha amostra. Por isso, então, você usa o n-1. Tudo bem, pessoal? Então, quando eu usar n, eu estou falando de desvio padrão, estou falando de um número grande de medidas, e a estimativa do desvio padrão, eu uso n-1, porque eu tenho um número finito e pequeno de medidas. Tudo bem? Curiosidade, pessoal, algumas vezes, em vez de S, eu costumo usar S para representar a estimativa do desvio padrão, você pode usar algumas vezes representando por sigma a n-1. Tudo bem? Então, quando tiver sigma, eu estou falando do desvio padrão. Sigma n-1 é a estimativa do desvio padrão. E também em alguns lugares você vai achar o desvio padrão amostral, em vez de estimativa do desvio padrão. Bem, então são sinônimos no conceito. Tudo bem? Eu vou usar estimativa do desvio padrão e S nas representações. Tudo bem? E importante também a precisão da média, que também chama de desvio padrão relativo, ou RSD percentual, que nada mais é que o valor da estimativa do desvio padrão dividido pela média vezes 100 para saber quanto está flutuando a minha média ao redor de si mesmo. Tudo bem? E qual o valor ideal? Tudo depende da técnica que está usando, da faixa de concentração que se trabalha. Tudo bem, pessoal? Vai variar muito a muito. Por exemplo, eu já trabalhei com medida de 11% em CPMS em amostras muito diluídas. Tudo bem? Cada determinação, cada método tem o seu RSD percentual aceitável. Por exemplo, tem um professor que fala que em titulação, um RSD de 1% na medida, ou seja, variação de 1% dos resultados da média, é muito alto para uma titulação, porque a gente trabalha com concentrações mais altas. Mas, como eu falei, varia de acordo com o teu método aplicado. Agora, pessoal, chama-se muito parâmetro T. O parâmetro T é uma probabilidade que tem essa fórmula aqui. O T nós chamamos de T calculado é igual a raiz quadrada de Ni, que são os graus de liberdade, ou seja, é o número total de medidas menos 1. Bem, vezes o valor da minha média amostral menos populacional dividido pela estimativa do desvio padrão. Bem, esse é o cálculo do T de student. E se o meu T calculado for menor que um T tabelado, que você encontra as tabelas muito em final de livros, tanto de química analítica, tem bastante, como no livro de estatística. Nós podemos aceitar que a média populacional é igual à amostral. Tudo bem? É uma das formas de comparar a média que eu comentei com vocês. Tudo bem, pessoal? Então, esse é uma das maneiras de fazer comparação de médias pelo TST de Student. Tudo bem? Temos aqui, pessoal, um exemplo de uma tabela com os valores de T de Student. Como funciona essa tabela aqui, pessoal? Vamos entendê-la. A princípio, temos o Ni aqui na primeira coluna. Isso aqui é o nosso grau de liberdade, que eu falei, é o número total de medidas menos 1. Por isso, o teste T de Student tem que ser no mínimo para 2 medidas. Notem aqui, pessoal, que ele começa no 1, ou seja, eu não consigo fazer teste T para uma medida só. Eu vou mostrar outras técnicas que tem para avaliar possíveis erros com uma medida só, mas é bem pouco usual. Tudo bem? Como é que funciona? Observem essa figura aqui, pessoal. A área pintada embaixo da curva está daqui para cá. Então, o valor de T é essa área de cobertura aqui embaixo da curva de distribuição. Não podemos mais chamar de gaussiana, tá, pessoal? Embora tenha o mesmo formato de sino, ela não é mais uma
gaussiana. Tudo bem? E aqui tem a área de probabilidade. Nós usamos normalmente o 005. Por quê? Essa área de probabilidade representa a área em branco aqui, tá, pessoal? Ou seja, a área de exclusão. Por isso que a gente também chama de testes de hipóteses, tudo bem? Para testar hipóteses, se é igual ou não. O que quer dizer? Essa área representa 0,05 ou 5% da área embaixo da curva. Então, a área preenchida é de 95%. Tudo bem? Normalmente, em química analítica, nós trabalhamos com esse valor de 95% de confiança. Tudo bem? Trabalhando com 95% da área embaixo da curva. Tudo bem, pessoal? Nós chamamos de curvas, que não está apresentado aqui, monocaudal e bicaudal. Depende o tipo de parâmetro que estamos utilizando. Tudo bem? Mas, a princípio, essa é a definição de os valores de t que nós empregamos. Tudo bem, pessoal? Notem que conforme eu vou aumentando o número de medidas ou grau de liberdade, os valores de t começam a variar cada vez menos. Os valores do t, esse é o t tabelado. Tudo bem, pessoal? Por isso que o número muito grande de medidas, a distribuição t começa a se igualar à distribuição normal de Gauss. Tudo bem? O ideal é trabalhar quando você tem aqui 4 graus de liberdade, ou seja, 5 medidas, o t começa a variar bem pouco já o seu valor. Então, a gente sempre começa a pensar no mínimo 5 ou 6 medidas para começar a ter um valor de t aceitável. Tudo bem? Outra maneira também de usar o t, pessoal, o TST, é para calcular o intervalo de confiança na média, ou seja, qual é a variação significativa que minha média pode ter ao seu redor. Nós vamos de C no intervalo de confiança. Ele é calculado a média mais ou menos o t, agora tabelado, ou seja, que eu mostrei no slide anterior, vezes a estimativa de desvio padrão, dividido pela raiz quadrada do número de medidas agora, tá, pessoal? Não é o grau de liberdade. Então, aqui realmente vai ser o número de replicatas que eu fiz. E se a minha média populacional estiver contida no intervalo de confiança entre o limite superior e inferior, eu posso aceitar que a minha média amostral é igual à populacional. Tudo bem, pessoal? Então, algumas maneiras de comparar em média populacional e amostral que eu estou apresentando para vocês. Agora a gente vai ver algumas maneiras de fazer isso usando o Excel. Agora, pessoal, vamos ver no Excel como fazer alguns cálculos de média, estimativa de desvio padrão, intervalo de confiança. Tudo bem? Eu tenho aqui, pessoal, uns resultados de determinação de cobalto via ICP-MS. Tudo bem? Essas concentrações são na ordem de micrograma por litro, certo? De um material certificado de água. Então, o valor esperado pela carta de certificação é 27,06. Eu fiz 5 medidas, depois diluí, fazer a curva de equilibração e encontrei esses valores aqui. Tudo bem? Então, como a gente pode tratar? Primeira coisa é calcular a média. E a fórmula para a média no Excel a gente põe igual e média. Tem por acento. Então, Excel em português, tá, pessoal? Daí vai perguntar quais os números. Ele vai... A gente marca qual é a nossa matriz, né? Ou os números, no caso. Então, ele vai entender que essa matriz vai calcular a média. A hora que eu der um Enter, ele já calcula para mim a média automaticamente. Tudo bem? Agora, a estimativa do desvio padrão, tá? Não é o desvio padrão. Porque são 5 medidas, nós usamos estimativa. Tudo bem? Qual que é a fórmula? De novo, a gente põe igual, desv, e aparecem algumas opções aqui. O desvio da média, mas não importa, desv pad ponto A. Estão vendo aqui essa fórmula aqui? Calcula o desvio padrão a partir de uma amostra. Esse é o desvio padrão amostral.
ignora valores lógicos e texto. Então, se por acaso no meio tivesse alguma letra, alguma palavra, ele ignorava. Então, ele continuava considerando como 5 medidas, e na hora de fazer a medida padrão, ou cálculo decimativo do desvio padrão, ele vai fazer n-1, então vai dar 4, tudo bem? O desvio de ponto P, pessoal, é populacional. Então, esse sim é o desvio padrão mesmo. A gente não vai usar porque isso aqui é amostra. O desvio de A, se tiver algum texto dentro na minha matriz, algum valor de letra, ele vai dar como valor 0. Se for algum valor lógico, valor 1. E continua contando aquela medida. No caso, não tem, mas não é o que a gente vai usar. O desvio de PA é a mesma coisa para o desvio padrão populacional. Então, eu sempre uso aqui o desvio de ponto A. Tudo bem? Então, eu seleciono minha quintuplicata. Então, temos aqui a estimativa do desvio padrão. Tudo bem? E o RSD percentual, né? Desvio padrão relativo. Não sei se tem alguma fórmula para calcular isso, mas é automático. A gente põe igual a estimativa do desvio padrão vezes 100 dividido pela média. 11%. Não está muito alto? Tá. Mas para determinação em CPMS, na concentração na ordem de micrograma por litro, que eu trabalhei no doutorado, e essas amostras estavam diluídas ainda, a gente precisa diluir um pouco, estava diluído, acho que, se não me engano, 10 vezes, o desvio padrão está muito bom, gente. A estimativa do desvio padrão está muito boa. Tudo bem? E agora, o famoso intervalo de confiança. Aqui também tem uma fórmula. Então, a gente vai igual... Ó, int aparece, ó. Intervalo de confiança normal. É usando a distribuição normal, tá, gente? Então, seria o desvio padrão mesmo, média, uma população, não é o que a gente quer. A gente quer, ó, o intervalo de confiança T. Ó, intervalo de uma confiança utilizando a distribuição T de student. Bem, ele fala média da população, mas não é população. A gente usa até ST, é amostra. Agora pede o alfa. Pessoal, o alfa é exatamente a parte de fora da coluna. Como a gente trabalha com 99% de confiabilidade sempre, então 99% seria o que está dentro da coluna, fora 5%. Então o alfa vai ser 0,05. A não ser que você queira outros parâmetros, você quer aumentar ou restringir, tudo bem? Mas geralmente a gente trabalha com alfa de 0,05. Ponto e vírgula. O desvio padrão. Desvio padrão, na verdade, estimativa do desvio padrão é o B7. E o tamanho, quer dizer, quantas medidas tem? Medidas, pessoal, então é o N, não é o N-1. Então, 5. Então, ele vai buscar agora o valor da tabela, fazer os cálculos e é mais ou menos, seria a média mais ou menos esse valor. Tudo bem? O limite inferior é igual a média menos o valor do intervalo de confiança. E o limite superior, média mais... igual a média mais o intervalo de confiança. Então, os meus valores têm significância de 22,88 a 30,12 microgramas por litro. Então, observamos aqui o valor esperado, 27, ele está contido no intervalo de confiança, então eu posso falar que a minha média 26,50 é estatisticamente igual ao 27,06. Tudo bem, pessoal? A gente vai usar bastante Excel em estatística, tá, pessoal? Vou mostrar outras maneiras de fazer. TST. Tem como fazer o TST direto, mas não o TST para uma média, mas comparações de médias. Bem, vai ser o tema da próxima aula, comparando duas médias amostrais, para ver se elas são iguais ou não. Bem, mas então, a gente vai usar bastante o Excel e um pouco do Origin também. Tudo bem, pessoal?
Essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado, tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o assunto. Por favor, pessoal, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ativem as notificações para receber comunicado de novos envios e vídeos para do canal. Também sigam o canal nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Dúvidas podem ser deixadas ou nos comentários ou enviadas por e-mail, no e-mail que é semduvidas@gmail.com. Então espero ver vocês na próxima. Até lá, valeu, tchau!